Bem, pessoal, boa noite a todos. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Estamos iniciando nossa aula. A partir desse momento, a aula sendo gravada. Se você não concorda com a gravação, você pode... Estou correndo a escada. Você pode dar presente, sair e depois assistir a aula pelo Google Classroom, tá? A gente já está com todas as aulas disponibilizadas, todos os slides também, você deve ter olhado, tá? Até o dia de hoje. Então, estamos zerados, tá? Aspectos importantes. Desculpe você que cumpriu tudo certinho, porque eu vou repetir algumas coisas que eu já falei. Então, você me desculpe, tá? Que eu vou repetir algumas coisas que eu já falei. Então, vamos lá. Os grupos devem ser compostos no mínimo 4, tá? Eu abri, e no máximo 7. Meu grupo tem 8, professor, porque lá o negócio está escrito, tá, tem 8. Então, eu posso botar. Beleza, a gente aceita 8, sem problema nenhum, tá? Cada um dos membros do grupo precisa postar seus trabalhos em sua respectiva chave individual. Isso está escrito no exercício, tá? As notas são individuais. Porém, todos os trabalhos devem ser feitos em grupo, tá? Então, um dos membros do grupo deve utilizar o formulário e os demais podem utilizá-lo também, ou, excepcionalmente, podem postar cópia em PDF. Por quê? Porque aconteceu uma outra coisa hoje que eu vou falar com vocês, tá? E eu vou dizer por que eu não posso aceitar. Então, vamos lá. Então, o que aconteceu? O grupo, eu penso assim, uma pessoa vai escrever lá, então ela vai usar o formulário. Os demais todos, tá? Para não ficar difícil, podem copiar e colar o PDF lá, tá? O ideal, realmente, era copiar e colar no outro formulário. Mas eu aceito o PDF. Mas um dos integrantes tem que ter o formulário. Por quê? Porque eu vou colocar observações no formulário. No PDF é mais difícil, tá? Por isso, tá? Por isso que tem um formulário. Eu vou chegar lá, ó, por exemplo, essa justificativa aqui não está adequada. Se você põe em PDF, eu vou ter que fazer a parte em outro documento, tá? Então, um dos alunos, tá? Por favor, coloca em... professor, hoje todo mundo colocou em PDF. Tudo bem. A primeira fase, legal. Acontecem, né, disparates. Ó, o Yuri está sem grupo. Pessoal, tem algum grupo aí com menos de 7 pessoas? Tem aí? Alguém pode dizer o meu está para aceitar o Yuri? Ó, o Gabriel, pode aceitar o Yuri no seu, Gabriel? Pode? Beleza, Yuri? Passa os dados, então, para o Gabriel, você vai fazer parte do grupo dele, tá legal? Então, um dos membros do grupo deve utilizar o formulário, os demais podem utilizá-lo também. Então, Yuri, você está no grupo do Gabriel, beleza? É isso, Gabriel? Pode ser? Beleza, professor. Obrigado. Obrigado. Tá, vamos lá. Beleza, então tá. Então, um dos membros do grupo deve utilizar o formulário, os demais podem utilizá-lo também. Você pode pegar, copiar o formulário, daí uma pessoa passa por doc para você e você cola. Mas se por acaso não for o caso, professor, não dá. Por exemplo, digamos que você possa dizer assim, não dá, você pode salvar em PDF, não tem problema não, tá? Mas um integrante do grupo, qualquer que seja, posta no formulário. Professor, eu não fiz isso dessa vez. Tudo bem, essa vez eu vou... isso aí foi a única coisa que eu não falei. Eu acho que eu não falei. Acho que eu não falei, não tenho certeza, tá? Então, como eu acho que eu não falei, eu não posso cobrar de você, eu tenho que ser justo, tá? Mas, ou seja, o ideal seria todo mundo postar no formulário. Professor, não dá, vai ficar difícil, não sei o que lá. Então, um integrante posta o formulário, os outros postam o PDF, tá? Mas pelo menos um integrante posta o formulário, para eu poder fazer os comentários, que vai me facilitar muito, tá? Então, vamos lá. Se não tem que passar no Adobe, transformar em um Word, já vai ser, né? Se você pensar, são 30 e tantos, 34 alunos, vai ser complicado. Então, vamos lá. 35. O trabalho deve conter o nome de todos os integrantes do grupo e cada um dos alunos precisa postar dentro do prazo, tá? Estou frisando isso porque, pessoal, o meu grupo já postou. Eu recebi muito isso. O meu grupo já postou o trabalho. Pois é, mas você postou? Não, eu não. Então, você não pode ganhar a mesma nota do grupo. É para todo mundo, você tem um prazo. Você é tratado individualmente. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem casos, tá? Essa disciplina tem muito isso, eu gostaria de falar. Tem casos que tem pessoas que não participam. Põe meu nome aí, tá? Põe meu nome aí, o cara não faz nada. Dividem o trabalho para ele e a pessoa chega na hora de entregar a parte dele e não entrega. O que vai acontecer? Vai ter uma opçãozinha na prova, tá? Onde você pode, vamos dizer assim, dizer esses causos que acontecem. Então, eu vou colocar uma questão lá para você falar como é que foi a tua experiência, né, com o grupo. Aí, nessa questão, se você tiver alguém no seu grupo que realmente não fez nada, se você quiser, aí, claro, é do foro íntimo de cada um, você pode colocar lá. É óbvio que ele não pode receber a mesma nota de quem trabalhou, tá? Então, estou deixando claro também
para você não ficar, poxa, o grupo é grande, vai ter gente que não vai fazer nada, tá? Eu não quero que aconteça isso. Eu quero que o líder do grupo divida o trabalho equitativamente, cada um vai pegar um pedaço, cada um vai fazer alguma coisa, tá? Ah, professor, eu divido... Teve até uma pergunta, achei legal, alguém me perguntou. Professor, eu divido todas as fases ou eu divido só essa? Você que sabe, o grupo decide. Por exemplo, referencial teórico é uma fase grande, pesada. Se eu fosse você, eu dividia o referencial teórico em temas e aí eu dava um tema para cada um pesquisar. Tá? O que você achou da ideia? Eu acho que é legal, tá? Então, só comentando com você, tá? Porque não vai ficar pesado para ninguém, tá? Mas então tem a questão da participação e respeito ao prazo. Se a pessoa respeita o prazo, claro, pessoal, volto a dizer, tem gente que entrou agora, quero deixar isso claro. A pessoa ficou doente, está com um problema no trabalho, aconteceu alguma coisa, me avisa antes. Por exemplo, vou viajar a serviço, professor. Tal dia eu estou viajando a serviço. Pode atrapalhar a postagem. Me avisa antes. Por quê? Eu anoto. Quem já me falou alguma coisa, você vai perceber. Eu vou lá no lugar que você vai entregar, para não perder o controle, eu vou lá e anoto. Fulano, combinei de entregar tal dia ou tal hora. Eu coloco lá. Hoje eu já comentei 2 anos. Porque na hora que eu peguei, eu li o trabalho, consegui ler, e já coloquei comentário para 2 alunos. Teve um aluno que eu troquei 6 mensagens com ele, porque ele não queria fazer a alteração que eu pedi. Tá? Então, eu só vou comentar um pouquinho além, só para você entender sobre isso também. Tá legal, Bruno? Eu acho que no slide seguinte eu estou te respondendo. Pode ser? Vou guardar um pouquinho. Se eu não responder, você me fala. Beleza? Ok? Então tá. Então, o trabalho deve conter o nome de todos os integrantes do grupo e cada um dos alunos do grupo precisa postar dentro do prazo. A nota é individual e, claro, poderá ser diferente mesmo para os participantes do mesmo grupo. Tá? O que acontece, pessoal? Eu dei essa disciplina 6 anos em outra faculdade, no BMEC. 6 anos dando essa disciplina. Tá? Sempre o que acontecia? No final, o cara conversava com o grupo, falava assim, pô, fulano, quanto é que você tirou? O cara, 10. Pô, eu tirei 8. Por que eu tirei 8? Ele vinha falar comigo. Mas eu sou do grupo do fulano. Pois é. Fulano entregou no dia, o fulano me perguntou na sala, o fulano teve dúvida, tirou dúvida comigo, o fulano fez isso, e o fulano disse que você não trabalhou. O fulano falou isso? Não foi só o fulano, vários integrantes do grupo falaram a mesma coisa. Aí o cara ficava assim, tá bom, professor, pronto, tá? Então, o que acontece? Eu vou ser justo, tá? Beleza? Eu vou ser justo, tá certo? O pessoal que não fizer nada não pode ganhar a mesma nota de quem trabalha. Simples assim, ok? Tá? Então, o pessoal que gosta de ficar na aba, dessa vez não dá, tá legal? Claro, se o grupo quiser te levar na aba, é problema do grupo. O grupo vai ficar na moita, né? Não fala nada. Mas se uma pessoa falar, eu já vou desconfiar e vou averiguar se aquilo aconteceu mesmo, tá? Se aconteceu, a tua nota vai ser diferenciada dos demais, tá certo? Então, estou deixando bem claro para não ter dúvida, tá bem claro. Eu já tinha comentado, mas talvez não tenha sido muito claro, porque teve gente que não lembrou. Então, eu estou sendo bem claro agora, tá? Deixando bem claro, papel, né? Branco, preto no branco, para ficar bem claro sobre isso, tá? É claro, pessoal, tudo isso aí é para a gente ser justo, tá? Eu não posso tratar, vamos dizer, trabalhar só exceção, tem que ter uma regra, e, claro, existem exceções, tá? Eu não gosto de reprovar aluno, não costumo reprovar, tá? Mas, é claro, tem gente que quer ser, então eu não posso fazer nada, tá? Então, eu não gosto. Quem me conhece, você pode perguntar a aluno de negociação, que já me conhece há muito tempo, aluno de contabilidade, que me conhece há muito tempo. O professor quase não reprova ninguém. Porque, sabe, tipo assim, eu ajudo o aluno ao máximo, eu mando e-mail, eu faço isso. Por exemplo, você que não entregou meio-dia, você recebeu 1 ou 2 e-mails meus hoje. Recebeu ou não recebeu? Que não entregou? Recebeu. Agora, desses que eu mandei e-mail, 3 só postaram o trabalho. Os outros não postaram. Ok? Então, vamos lá. Tá? A nota é individual. A nota não é coletiva. A nota é individual. Por quê? Porque as pessoas trabalham individualmente. Né? Tudo bem, se o trabalho não foi dividido corretamente, a organização falhou, e alguém trabalhou menos, e o grupo quer segurar, tranquilo. Não, o grupo, fulano não fez nada, e a pessoa vai me informar que o fulano não fez nada, é claro que eu vou averiguar. A ideia é o quê, pessoal? Eu não quero que fique pesado para ninguém. E a pessoa que está no grupo, às vezes, tem uma pessoa que eu não vou fazer nada. Teve um aluno que, para mim, deu uma peitada em mim hoje, você imagina, peitar o professor, já me peitaram hoje, você imagina dentro do grupo, é pior ainda, né? Tá? Mas, eu volto a dizer, eu sou professor desde 2008,
tá? Eu não sou professor, eu não comecei ontem, não comecei esse ano. Sou professor desde 2008. Tudo que você possa imaginar que aluno já tentou fazer, eu já conheço. É difícil algo novo, mas pode surgir, né? Mas até hoje não surgiu, tá? Você pode imaginar. E o que acontece? Quando eu passo para... Desculpa, esse foi o Pedro que falou. Beleza, até me ajudou aqui a explicar. Tá? Então, numa boa, pessoal, não dá para você levar essa daí na flauta ou no bico. No início do período, você não me conhece, você não conhece a disciplina, né? Então, eu esclareço, eu falo, né? Pessoal, eu ajudo ao máximo que eu puder, eu explico quantas vezes for necessário, eu falo, olha, sou uma mãe, tá? Mas eu não sou injusto. Então, eu não posso dar um prazo para um e dar outro prazo para outro se não tiver um bom motivo para isso acontecer. Ah, professor, esqueci. Tudo bem, você não vai tirar a mesma coisa que ele. Ah, professor, passou 2 semanas e eu não entreguei. Pois é, e ir para você. Não tem jeito, tá? Não estou falando uma boa, tá, pessoal? Então, você pode ter dúvida. Teve alunos nesse período, mandaram WhatsApp, tá? Mandaram e-mail, né? Podia até ter me ligado, tá? Mas não mandou. Mandou, eu não deixei de responder. No mesmo dia eu respondi. Foi ou não foi? Quem me perguntou, eu respondi. Ah, professor, estou com uma dúvida, como é que eu faço? Como é que eu faço o problema? Eu mandei para ele, assim, assim, assim. Eu expliquei. Então, quer dizer, eu não me nego a explicar, tá? E tento atender no mesmo dia. Claro que se você... Por exemplo, teve um aluno que mandou 10 horas da noite para mim um negócio, quando acabou a aula, 11 e pouco, eu mandei para ele, mas eu estava no meio da aula, eu não podia parar para atender. Mas assim que acabou a aula, quando saiu todo mundo, eu fui, vi o que ele queria, respondi e mandei para ele. Aí eu falei, não precisa me responder não, ó, agora que acabou a aula, não sei o quê. Eu não deixo responder aluno, não deixo responder aluno. Mas eu não posso ser injusto, tá? Isso aí é algo... Se eu for injusto, o que vai acontecer? Ninguém vai respeitar mais prazo. Na primeira aula, eu mostrei para você. Eu tenho que até tal data entregar nota. Eu tenho que até tal data entregar nota. Está lá no plano de aula. Pode olhar que está lá. Professor teve um problemão, passou a data. Pode deixar que na data a sua nota está lá. Com ou sem o seu trabalho. Entendeu? Numa boa, tá, pessoal? Então, o que eu posso fazer para te ajudar, eu vou fazer dentro do que eu posso. A mais eu não tenho como fazer, tá? E eu não posso ser injusto, porque senão ninguém mais vai entregar no prazo, tá? Eu já tive essa experiência, vamos dizer assim. No passado, eu queria ser um... Pô, aí quebrava o galho de um, quebrava o galho de outro, quebrava o galho de outro. O que acontecia? Os bons alunos falavam assim, não vou entregar. Fulano entrega quando quer, o cara não está nem aí. E aí, um dia, um aluno virou para mim e veio falar comigo. Isso aí há 8 anos atrás. Virou para mim e falou assim, pô, professor, o senhor está baixando o nível da disciplina. E ele falou, eu falei, pô, você tem razão. Nunca mais eu fiz isso. Eu não faço. Eu não vou abaixar o nível para todo mundo por causa do problema de um. Eu não vou fazer isso, tá? Então, aquele um é exceção, ele não é regra. Eu tenho que tratar ele como exceção. Agora, fiquei doente, aconteceu um problema, deu um problema no trabalho, eu tenho que viajar a serviço, é outra coisa. Eu vou tratar exceção como exceção, tá? Isso eu falei desde a primeira aula, estou repetindo o que eu já falei. Vamos lá. Não será admitido, isso é a única coisa que é nova, tá? Todos os outros eu já falei, porque eu não achei que ninguém ia propor isso, mas alguém propôs. Não será admitido o uso de link de documento compartilhado no Google Drive ou outra forma que possa aceitar alterações após a postagem e envio. Então, não adianta insistir. Pô, professor, botei o link, você não mandou o trabalho. Por quê? Porque isso é como se fosse uma prova. Prova, você faz a caneta, você não faz a lápis. Por quê? Porque alguém pode apagar e, professor, errei não, olha só. E aí eu estou com 35 alunos, né? Como é que eu vou lembrar o que eu fiz? Vai ser difícil. Por isso que eu escrevo tudo, tá? Pode deixar que já está escrito. O que aconteceu já está escrito. Se você fizer isso de novo, eu não vou conversar, eu não vou responder, eu simplesmente vou devolver seu trabalho. Isso aqui é inadmissível, tá? Não adianta nem pedir, tá? Eu ainda perdi tempo discutindo, não, sabe? Como era a primeira vez, volto a falar, eu sou bem condescendente, tá? Mas eu já tinha falado, né? Essa aqui é novidade, realmente, essa aqui eu não tinha falado antes, não, porque eu, sabe, eu fiquei até atônito quando a pessoa propôs, eu falei, como? Como assim o link? Né? Não dá, tá, pessoal? É um trabalho e ele tem peso de prova, tá? É um trabalho com peso de prova. Não faça de qualquer maneira, não, porque você vai ver isso no final, o resultado, tá? Faça com... discuta, estude, faça, tá? Porque é um trabalho, tem peso de prova, tá? A prova tem peso de trabalho e o trabalho tem peso de prova, tá? Então, vou falar mais adiante, vou responder o Bruno agora, tá, Bruno? Agora eu te respondo. Vamos lá. Sugestões do professor quanto à realização de alterações em trabalhos podem ser, tá? Então, eu fiz uma sugestão. Hoje aconteceu isso. Tá? Tudo isso aqui, isso aí eu ia dizer depois. Mas isso aqui eu resolvi dizer agora. Você vê, aqui eu não tenho já dito, é tudo novidade. Então, se eu fizer uma sugestão para você, tá? Eu fiz uma sugestão de uma alteração. Por exemplo, tira um objetivo, que esse objetivo não tem nada a ver.
Isso aí você vai fazer independente de estar como objetivo ou não, tá? E a pessoa vai e acata. Ah, bem legal, professor, vou fazer alteração. Acabou. Você não é obrigado a acatar, porque é uma sugestão, tá? Eu não estou mandando você acatar, é uma sugestão, tá? O trabalho é seu, mas eu vou corrigir, mas o trabalho é seu, tá? Então, o que aconteceu? Digamos, você pegou um autor, isso acontece, já aconteceu comigo. Eu estou acostumado com alguns autores, né? Yu e outros autores de estudo de caso. Aí você pega um outro autor de estudo de caso, já aconteceu comigo. Aí a pessoa foi e usou uma explicação que eu não concordei, porque o autor que eu costumo usar fala outra coisa. Aí eu discuti, fulano, é isso aí mesmo? O que é isso? Quem é esse, o que é isso que você quer fazer? Aí ele fala, é sim, segundo fulano de tal, blá, 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 blá. Aí o que eu fiz? Procurei lá, beleza, né? Aí, não, perdão, é o de baixo. Então, o aluno defendeu, falou, olha, isso aí foi outro, outro autor, fulano de tal. Eu vi quem era o autor, procurei quem era, não, realmente esse cara é um dos bons, não é o que mais usado, mas é um dos bons, talvez por caso dele seja melhor. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, não, beleza, desconsidera a minha sugestão. Eu mandei para ele, desconsidera a minha sugestão. Então, eu tirei a minha sugestão, porque ele disse, ou seja, tem a possibilidade do aluno defender o que ele vai fazer. Eu, professor, não concordo com isso. Não é legal. Você não precisa concordar, é uma sugestão, tá? Então, acontece isso, aí o que eu faço? Eu retiro a sugestão. Ou não, o aluno dá uma desculpa, às vezes João sem braço, não, desculpa meio assim. Professor, eu fiz assim porque eu vi um outro trabalho que estava assim também. Ué, o outro trabalho pode estar errado, né? E aí eu falo, tudo bem, olha, eu vou manter minha sugestão, tá? Ou seja, eu não retirei a minha sugestão, mantive a minha sugestão. E aí você decide não fazer, a decisão é sua, o trabalho é seu. No caso, é do grupo, tá? Isso é importante. Eu vou tratar você como grupo, não vou tratar você como uma pessoa só. Isso é importantíssimo, tá? Por quê? Porque você tem que discutir com o grupo. Ó, o professor falou isso. Eu argumentei isso, mas o professor não concordou. Tá? Você vai falar isso com o grupo. Aí o que o grupo faz? O grupo pode me procurar e falar, professor, não sei o quê, e tentar esclarecer, beleza, eu estou aberto, tá, pessoal? Eu vou dar a sugestão. Eu não costumo dar muitas, não, tá? Eu só quando o negócio está muito errado, muito estranho, é que eu mando, tá? Se o teu está certinho, eu não vou mandar, tá? Com certeza. Mas se, às vezes, é um negocinho, uma palavrinha que podia ser diferente, eu não mexo. Agora, quando é mais sério, eu mexo, tá? Quando é um problema de metodologia, aí eu te mando rapidinho. Fica tranquilo que eu mando rapidinho o ajuste, tá? Então, vamos lá. Hoje eu peguei um assim. Tinha um objetivo que não tinha nada a ver. Professor, ele nem argumentou, tá? Na hora ele só falou algumas coisas, mas eu, tipo assim, não disse por que ele botou. Mas eu disse para ele, olha, e ele simplesmente não colocou, aí eu falei, olha, eu ratifico a sugestão que eu te dei. E eu botei por escrito, tá? Porque para não esquecer, não botei de maldade não, tá, pessoal? Porque são 35 alunos, daqui a 2, 3 dias eu não lembro o que eu falei para você. Não vou lembrar os 35 casos de cabeça. Então, eu escrevo tudo, tá? Se eu não escrever aqui, eu escrevo no meu telefone, mas eu escrevo tudo. Eu não deixo nada boiando, não, tá? E tem o último caso, tá? Que, na minha opinião, é o pior, tá? Ou seja, eu dei a sugestão, mas o aluno não realizou, não acatou e não defendeu. Ou seja, eu chamo de revelia. O aluno desconsiderou, professor, você sugeriu isso, mas não vou fazer, não, tá? Isso normalmente acontece quando o aluno compra o trabalho, tá? Acontece quando... eu já tive esse caso, do aluno comprar o trabalho, ele não queria mudar nada, com o maior medo de mudar, porque ele não entendia. Foi outra pessoa que fez o trabalho para ele, então ele não entendia. Depois ele abriu o jogo, aí eu até fui mais condescendente com ele, falei, pô, não, mas faz o trabalho aí, eu te dou um prazo, faz o trabalho, mas, cara, senão você não vai passar, tá? Quando a pessoa é aberta, joga limpo, eu jogo limpo com a pessoa também, entendeu? Agora, quando o cara dá uma de João sem braço, ou não vi, não ouvi, não sei o quê, e ouviu e viu, aí eu fico um pouquinho chateado, tá? Então, vamos lá. O aluno desconsidera, não realiza alteração sem qualquer defesa ou avaliação. Simplesmente, eu sugeri, o aluno andou. Não vamos fazer isso não, vamos mexer com isso não. Deixa assim. Isso acontece muito quando o aluno compra o trabalho, ou então quando ele copia de outra fonte, tá? Acontece muito isso, não acontece pouco, não, muito. Porque ele não sabe, ele não tentou, ele não discutiu, ele copiou e ele fica com medo de mudar, né? O desconhecimento gera medo, tá? E eu não sou bobo, eu saco, né? E aí o que acontece? Nesse último caso, será verificada a relevância da alteração. Por exemplo, o caso desse objetivo que eu pedi para o aluno tirar, tá? Vou dar um exemplo que aconteceu hoje. Então, o aluno botou 4 objetivos, tá? Objetivo geral e mais 4.
E aquele primeiro não tinha nada a ver, tá? Metodologicamente errado. Metodologicamente errado, tá? Se o aluno mantém aquele objetivo, eu sei que ele não ia fechar, não ia conseguir fechar, porque ele só ia fazer um comentário e dizer que atendeu e não atendeu. E aí o que ia acontecer? Era MI. Tá? Já estou te avisando. Errar em resolução de objetivo, você errou o trabalho. Entendeu? Mas ele se esforçou, né? Fez alguma coisa, tá? Então, só para você entender. Errar em objetivo, e objetivo que eu sei que ele não vai fechar, tá? Errou, não fechou o objetivo, não se justificou por que botou aquele objetivo, etc., e resolveu não tirar, MI. Por quê? Porque o trabalho não vai fechar. Você não vai atender o objetivo, não atendeu o específico, não atendeu o geral, não fechou o trabalho. Tá? Só para você entender que o negócio, às vezes, uma besteirinha, às vezes é sério. Ah, vou deixar esse objetivo aí, né? Eu não quero mostrar para não expor o aluno, tá? Mas o aluno sabe o que foi. O aluno sabe o que foi. E eu pedi para ele mudar, né? No final, ele entendeu, resolveu mudar, deixou a numeração errada, mas mudou. Ok. Detalhe, todos os integrantes do grupo têm que mudar. Se eu achar aquele objetivo em outro trabalho, aquela pessoa vai ser penalizada, tá? Porque o objetivo está errado. Não é só você, do teu trabalho, mudar. Todos os integrantes do seu grupo vão ter que tirar o objetivo também. Se não tirar, o que vai acontecer? Na hora que eu for corrigir os trabalhos, eu vou achar a diferença e vou dar nota diferente, tá? Então, deixar claro. Então, a sua não realização, né, é considerada na apuração da menção. É claro, pessoal, que eu não tenho... Porque você não fez, às vezes é um problema bobo, eu não vou considerar uma nota grande, mas um objetivo, como é que você sabe se o aluno fechou o trabalho? Quando ele atende os objetivos. Se você tem um objetivo que ele não consegue ser atendido tecnicamente, cientificamente, o trabalho não vai fechar, entendeu? E aí eu comentei, ó, esse objetivo aí não está correto, tira o objetivo, tá? O aluno pode dizer, não, tudo bem, não vou tirar. Aí eu só coloquei, ó, estou ratificando a minha sugestão. Se não tirar, na hora de corrigir, né, ele já sabe o que vai acontecer, tá? É claro que correções e correções. Se, por exemplo, você pode chegar para mim, jogar limpo, pessoal, sempre assim. Aí eu estou com... Eu quero... Essa alteração que o senhor falou, eu não quero fazer. Ah, porque eu discuti com o grupo, não vou fazer. Tá bom. Aí você pode perguntar para mim, essa alteração é muito séria? Aí eu vou te dizer, é ou não é. Se não for, eu vou tirar um pouquinho. Se for séria, aí não tem jeito, tá? Então, só estou comentando com você. E o que acontece, pessoal? Tem coisa, principalmente essa inicial, tá? Ela vai te direcionar o trabalho depois, tá? Então, se você errar num tema, numa justificativa, num problema, alguma coisa assim, quando você for fechar o trabalho na conclusão, você vai ver o problema, tá? Você vai identificar o problema. Tem aluno que não identifica, mas a maioria vai identificar, poxa, não fechou isso aqui, né? Eu não atendi esse problema, tá? Então, aí eu voltando para o Bruno, tá? Olha só, as alterações podem ser realizadas na própria etapa, que é o ideal, tá? Caso seja possível, no prazo fornecido. Por isso que eu peço, terminou, posta. Não espera para o último dia, para a última hora para postar. Por quê? Estourou o prazo ali, você não vai mexer mais. Entendeu? Ali não vai mexer mais. Ah, professor, por quê? Porque eu perco o controle. Se eu deixar todo mundo mexer, eu não sei quem está alterando pela segunda vez, pela terceira vez, ou quem está postando pela primeira vez. Entendeu? Então, para evitar esse tipo de coisa, o que eu faço? Deu o prazo limite, ninguém posta mais nada. Aí, quem postar depois? Quem postar depois, para mim, entregou depois. Entendeu? Então, tem um prazo, tá? Se eu falar para você, pode postar, pode postar. Agora, a hora que eu falar, ó, fechou, ninguém posta mais nada. Por quê? Eu vou considerar o que está lá e a data que você postou. E eu vou ver, tem observação? Tem, ok, estou considerando. Não tem observação, eu vou considerar como perder o prazo, tá, pessoal? Por exemplo, nesses casos assim, ainda está no prazo, você quer postar, eu vou colocar lá, solicitado alteração para o aluno. E eu coloco lá até as solicitações de alteração, os alunos que eu fiz isso hoje, viram lá a solicitação de alteração lá dentro da própria chave dele, particular, comentário particular para ele. Viu ali. Então, eu vi que eu fiz esse comentário, então eu vou tratar ele diferente. Agora, se não tiver nenhum comentário meu e postar de novo, fora do prazo, é outra nota, tá? Eu tenho que ser justo com todo mundo, com quem postou na data certa, quem está se esforçando, certo? Então tá. E a última coisa que eu queria frisar, certo? Isso aqui, eu volto a dizer, eu ia dizer mais adiante, mas eu senti necessidade de dizer hoje, porque aconteceu, né? Duas situações, eu falei, não, eu tenho que falar, porque se eu deixar aí perde o controle, né? Então, eu acho que a gente tem que deixar as cartas na mesa. Várias coisas que eu falei. O primeiro slide, pessoal, eu falei tudo já. Então, eu estou repetindo.
Essa parte aqui das sugestões eu não falei, mas é tipo assim, quem já fez orientação, quem já participou dessa disciplina, sabe que é assim, né? O professor deu uma sugestão, você está fazendo orientação com o teu orientador. Ele deu uma sugestão para você alterar. Ele viu que você não alterou. Quando ele é muito legal, ele fala uma segunda vez: olha, fulano, eu te pedi para você alterar isso. Ah, depois eu altero. Aí ele fala, aí às vezes a maioria não fala a terceira vez, não, fala a segunda e pronto. Tá, pessoal? Então, leve a sério, não leva na brincadeira, leva a sério, tá? Volto a falar, eu sou um cara muito legal, você vai ver, mas injustiça eu não gosto, eu não tolero injustiça, entendeu? Não tolero injustiça. Então, eu não posso ter 2 pesos, 2 medidas aqui, não posso exigir para um aluno para entregar no prazo e dar para o outro 2 semanas para entregar. A não ser que, por exemplo, hoje é a primeira aula de um aluno, tá? Eu tenho que tratar ele diferente dos outros. Os outros estão aí desde o início. O aluno, é a primeira aula dele, não sabe de nada disso. Então, eu vou explicar. Eu sempre, às vezes, peço para ele ficar ali no horário, às vezes eu mando o e-mail para ele, faço alguma coisa, né, para ele nivelar com a turma, tá? Ou seja, a gente tem que tratar casos diferentes de forma diferente. Eu sou assim, mas eu não posso ter 2 regras, 3 regras, 4 regras diferenciadas. Senão, a próxima fase ninguém entrega no prazo. E a próxima fase é pesada, tá? Então, estou te falando uma boa. Aí, se a maioria da turma, professor, não consigo entrar, aí chega o Bruno para mim, que é o representante, Bruno, professor, a gente está com um problema aí, a maioria não está conseguindo, não sei o que, não sei o que lá, a gente atrasa mais uma aula, né? É claro, né? Não é, como eu falei, é uma trilha, não é um trilho. A gente pode adaptar. Mas aí é a maioria dos alunos, não é um aluno, 2 alunos, 3 alunos, entendeu? É a maioria que é isso. A gente tem que ir pela maioria. Entendeu? Eu tenho que ir pela maioria, eu tenho que ter uma regra para todo mundo. Mas é claro, ficou doente, pegou Covid, aconteceu alguma coisa, claro, a gente tem que tratar de uma forma diferente, tá? Inclusive, as outras pessoas vão entender com certeza, tá? Respondi, Bruno? Aqui, né? Então, aqui você pode alterar, tá? Durante aquela fase, se estiver no prazo. Se estiver fora do prazo, é admitida a alteração até a fase final. Então, por exemplo, a fase final, tá? Ou do projeto ou da monografia, ou seja, do artigo. Tá? Como assim, professor? Lembra, a gente está com o curso dividido em 2 fases. Você tem o projeto, tá? E você tem o artigo. Aí você tem a primeira fase do projeto, a segunda fase do projeto, a terceira fase do projeto e a fase final do projeto. Tá? Então, você pode alterar na fase, por exemplo, o que aconteceu hoje. Eu mandei já 2 observações para 2 alunos. Tá? Um aluno alterou parte do que eu pedi hoje, não alterou tudo, alterou parte. Então, o que aconteceu? Eu pedi para ele alterar. Ele alterou parte. Acabou o prazo. Tá? Ele alterou parte. Está aqui, beleza? Aí, o que vai acontecer? Ele pode alterar. Aqui ele vai juntar. Tá? Ele vai pegar cada uma das partes e vai colar no formulário. Não vai colar no PDF, porque esse formulário é o que eu vou botar um bolão de observação, esse final. Tá? Por quê? Porque eu vou ver se você atendeu o teu objetivo no final, ou seja, eu vou ver se o teu trabalho está... Vou realmente corrigir o trabalho. Aqui eu corrijo um pedaço do trabalho. Você pode ajustar mais adiante algumas coisas. Agora, no final, eu vou saber, você vai fechar o trabalho ou não. Eu vou ter essa noção quando você postar todas as fases, que eu vou saber a metodologia que você vai usar, eu vou saber o teu referencial teórico, se os autores que você citou são os melhores para aquele tema ou não. Então, eu vou ter essa base toda, eu vou entender, legal, tá bom o projeto, tá? Então, aqui no projeto, você tem uma fase que é aqui, a fase final. O professor passou essa fase e eu não ajustei. É a nota que tiver. Então, eu pedi um negócio aqui para você fazer, tá? Chegou aqui, você não fez, eu fechei a nota, acabou, essa fase morreu, tá? Professor, mas eu tirei a nota baixa. Pois é, eu pedi para você alterar, você disse que ia alterar e não alterou, né? Ou então, você não defendeu, né, a tua posição e você não alterou. Então, passou a fase, acabou, tá? Depois o artigo é a mesma coisa, você vai entregar o artigo, a gente vai enchendo, né? Você vai ver, a gente vai, tem o esqueleto, você vai pegando as coisas daqui, tá? É o mesmo trabalho, você vai rechear mais. Muita coisa que está aqui, eu diria 90% que está aqui, vou falar disso. Eu vou começar a falar da nova fase, tá? Depois eu vou voltar para aquele gráfico, acho que fica mais fácil explicando com aquele gráficozinho. Então, o que aconteceu? Chegou aqui, você fechou o trabalho. Você vai pegar o que você fez aqui e vai copiar para cá. Várias coisas que você fez aqui, você vai copiar. Tudo você vai aproveitar. Então, não é outro trabalho, tá?
é o mesmo trabalho, entendeu? Não é outro trabalho, é o mesmo trabalho. Você vai pegar esse aqui final e vai copiar para cá. Então, você vai começar da onde você parou. É como se fosse uma continuação, só que aí você vai mudar de formato. Aqui tem o formato de projeto e aqui já tem o formato do artigo final. Então, você vai ter uma outra estrutura que você vai rechear, vai colocar nos lugares. Você vai ver que é facinho, que você já montou tudo aqui. Tá? Então, você já montou tudo aqui, é bem mais fácil você passar para cá. E, é claro, você encheu o esqueleto. Você começou a botar os músculos, né? A ideia é você chegar até a pele. Então, você vai ter as fases para você colocar, revisar cada uma das partes, tá? E aí complementar com os dados que faltaram, certo? Também, então, são 3 fases e uma final, tá? Essa final aqui é a nota mais significativa e essa final aqui é a nota mais significativa, tá? Então, você tem a nota mais significativa da menção 1 é essa e a nota mais significativa da menção 3 é essa, tá? E são as maiores notas dessa disciplina. Ah, professor, eu tirei SS na prova. Pois é, mas a prova tem um peso menor. A prova tem um peso menor do que a primeira fase, do que essa fase que você entregou hoje. A prova tem um peso menor que essa. Ela tem um peso bem pequenininho mesmo, tá? Mas por que a gente cumpre a prova? Porque está no estatuto, a gente tem que cumprir, tá? E a ideia é o quê? Na prova a gente vai perguntar algumas coisas que a gente está falando nesses slides, nas aulas que a gente está passando, tá? E, claro, você tem visto que eu disponibilizo o slide. Então, a ideia é que você leia esse slide, utilize esse slide para fazer o teu trabalho, porque está tudo ali, tá? Está tudo bem resumidinho ali, tá? Além disso, tem um manual que eu já disponibilizei, tem alguns outros documentos lá, tem uns trabalhos que eu coloquei de exemplo, vou colocar mais um para você de exemplo de trabalho final. Eu estou deixando os trabalhos finais para botar de exemplo mais para o final. E de projeto, essas coisas mais para cá, né? Que tem mais a ver com o projeto agora, tá? Então, pessoal, esse é o esquema. Então, aqui, ou seja, o terceiro momento, eu vou ver se na aula passou, eu abri aqui o slide, só ver se eu consigo só achar onde é. Quantos slides para cá? É bem no iníciozinho da aula passada, quer ver? Eu botei isso, essa tabela aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir a tabela. Eu acho que vou ter que fechar. Descarta, né? Ficou feio. Olha só, aqui, Vanessa, respondendo você. Opa, nessa não. Respondendo você aqui, isso. Esse aqui que tem o esquema, tá? Esse slide já está disponível, tá? Então, tá vendo, olha só, ela está em 2 pedaços, tá? A gente usou uma sigla, né? Então você está trabalhando no projeto. O projeto tem 5 fases, tá vendo? Então, você tem a fase que você entregou hoje, tá? A próxima fase, que é o referencial teórico e a metodologia, divida isso, viu, pessoal? Não dá para um aluno sozinho fazer e entregar no prazo, tá? Eu estou avisando. Aquele grupo que, você fez esse, agora eu faço esse. Pois é, esse que falou eu faço esse sozinho, tá no saldo, tá? A ideia é essa fase é a fase maior, essa daqui é a fase maior. Então, aqui você vai ter que dividir o referencial teórico e a metodologia de pesquisa vocês vão discutir em grupo, tá? Você vai ver que tem tudo a ver, porque no referencial teórico, você vai colocar alguma coisa sobre a metodologia que você está escolhendo, tá? Então, por isso que está junto, né? Se botar separado, você, professor, mexi na metodologia, vou ter que voltar a mexer no referencial teórico. Então, as coisas são mais ou menos fechadas e vão te indicando para você fazer o que vem depois. Por isso que tem esse sequenciamento, tá? Então, aí o que você vai fazer? Aqui é a entrega, a finalização, tá? E aqui vai ser a apresentação dos projetos. Nessa hora aqui, a gente vai abrir para os grupos, na hora que eles forem apresentar, e todos os alunos vão poder palpitar. Poxa, isso aqui podia fazer melhor, você pode sugerir no trabalho do teu colega. Tranquilo, tá? Aqui ainda dou a forma de você ainda poder ajustar alguma coisa, tá? Por quê? Porque isso aqui vai servir de insumo para cá, tá? Então, quer dizer, a nota aqui, vamos dizer assim, não é definitiva. Na finalização, é a nota maior, mas não é definitiva. Por quê? Você vai ter a chance de apresentar, talvez não todos os grupos, mas aí o que acontece? Digamos que você esteja assistindo, o teu trabalho está com erro, e outra pessoa apresenta um erro parecido com o seu, tá? Você vai poder ir lá trocar e postar de novo. Então, vai ter um momento aqui, depois da apresentação, que eu vou deixar você postar o projeto com os ajustes que você achar que verificou aqui, eu vi aqui, fulano errou aqui, eu errei também. Posso trocar? Pode, você vai trocar e vai colocar o trabalho aqui, tá? Então, no final, a nota maior vai ser essa avaliação final da última postagem que você fizer do trabalho. Professor, não mexi em nada. A minha última postagem foi aqui, eu vou avaliar esse, tá? Não, a minha última postagem foi aqui, eu vou avaliar esse, vou desprezar esse, tá?
Eu não quero, como eu falei, eu não quero ferrar ninguém. Tá? Eu falei para você, meu objetivo é que você aprenda, que você saia sabendo que você aprendeu. Só isso. Tranquilo, tá? Então, aí vai ter a prova, primeira prova, depois a mesma coisa, ó. Fase 1, a pesquisa, a metodologia, os instrumentos de pesquisa. Então, você vai bolar o teu questionário para as pessoas fazerem, né? Aí você vai mandar para o WhatsApp, vai mandar por e-mail, né? Vai criar um site, o Survey da Vida, né? E vai fazer, você vai mandar. Por que você faz logo o instrumento logo no início? Você vai fazer o instrumento no início para dar tempo de você passar o instrumento, para dar tempo de você analisar os dados, concluir, tá? E finalmente você vai colocar a conclusão, término do trabalho. Às vezes, você pode estar concluindo isso aqui, você vai botar alguma coisa. Você vai poder estar concluindo isso aqui até aqui. Depois daqui já está concluído. Aqui você vai fazer revisão, eventual alteração, tá? Eventuais alterações, algumas coisas assim. Finalmente, né? Conclusão e término do trabalho e apresentação final do trabalho, tá? Essa aqui eu gostaria que a maioria, ou todo mundo, apresentasse. Por isso que eu não queria grupos muito pequenos, porque senão nem todo mundo vai conseguir apresentar. Eu queria que todo mundo apresentasse. Aqui, não necessariamente, tá? Vamos a maior quantidade possível, mas não precisa todos os grupos apresentar. Aqui eu quero que apresente. Por quê? Porque aqui é um momento que você vai aprender muito, tá? E vai ajudar você quando você for apresentar o teu trabalho. Dificilmente você não apresenta o projeto, você apresenta o trabalho. Então, já vai te preparar para você apresentar o trabalho. Respondido, Vanessa, beleza? Tranquilo? Respondi? Alguma dúvida? Professor, talvez a dúvida dela também já seja um pouco, não é ansiedade, viu, professor? Mas já você falou até no instrumento ali, eu acho que a Vanessa, como eu também, mesmo a gente sendo de grupos distintos, né? Mas a gente já estava nessa questão dos instrumentos aí relacionada à próxima aula. Não, o instrumento, você só precisa entregar o instrumento, tá? Só precisa entregar o instrumento no dia 20/4, 20 de abril, tá? Depois do meu aniversário. Tá legal? Você só precisa Joia. entregar no dia 20 de abril, o instrumento propriamente dito. Mas aqui você vai fechar a metodologia. Que tipo de metodologia? Eu vou usar quali, quant, vou usar por quê? Porque o instrumento depende da metodologia que você escolhe, entendeu? E aí o que você pode fazer? Você pode, é claro, lembra que eu comentei no início? Já aprontei isso aqui, professor. O que você faz? Posta e faz outra coisa. Não espera, não. Entendeu? Posta e faz outra parte. Posta e faz outra parte. Lembrando, não é o teu trabalho final, tá? Não tenta, não cria expectativa, não cria expectativa de você terminar essa disciplina, estar com o trabalho final e entregar na mão vou apresentar amanhã. Isso não vai acontecer. Se você não tem orientador, tá? O teu trabalho não vai ser final. Já estou te adiantando de antemão. Por quê? Porque você precisa de um orientador e o orientador vai se responsabilizar pelo teu trabalho. Pode ser que o orientador chegue para o teu trabalho e fale, não gostei, vamos fazer diferente. Mas ele vai ver que está dentro da metodologia, tá? Isso que eu estou te falando. Essa disciplina não tem a menor pretensão de substituir o seu orientador. Tem a pretensão, sim, de ensinar você a fazer para diminuir o trabalho do orientador. Isso sim. Tem uma coisa que eu queria mostrar para vocês, antes da gente... Deixa eu rapidinho para lá. O último assunto, tá, pessoal? Eu tenho certeza que eu não vou ter esse tipo de problema nessa turma, mas eu gosto de falar, até porque eu estou tendo cuidado de falar tudo, logo no início. Tinha coisa que eu só ia falar mais adiante. E eu estou falando tudo. Esse segundo slide eu falo mais adiante. Mas como já pintou umas coisas hoje, e aí eu falei, não, eu vou explicar também para ficar claro. A última coisa é isso aqui, tá? Isso é uma coisa, é um cuidado meu, tá? Que o seu orientador deve, se ele não tiver, vamos dizer assim, ele deveria ter, tá? O que acontece? Eu pego um trabalho do grupo. Professor, não vou andar em PDF, não tem importância. O analisador ele analisa em PDF, em doc, em RTF, do que eu jogar, ele vai analisar, tá? Eu já estou dizendo, professor, vou botar senha. Aí, se você botar senha, eu vou desconfiar que tem alguma coisa errada, tá? Mande um PDF sem senha. Se mandar um PDF com senha, eu vou achar esquisito, tá? Vou achar muito esquisito, tá certo? Não faça isso. Então, os trabalhos serão analisados com o sistema antiplágio, tá? Em casos considerados como plágio, o grupo todo vai receber menção II, podendo ter outros desdobramentos, tá? Por quê? Porque eu vou apresentar isso para a coordenação. Ó, grupo tal, plágio. Só para você ter uma ideia, até certo percentual, o sistema não considera, ele considera que tem cópia, tá? A partir de determinado 30% é plágio. Você copiou o trabalho de outra pessoa.
Não adianta pegar o trecho e trocar as palavras para sinônimo. Você tem que ler e gerar outro texto baseado naquele texto, tá? Se você copiar inteiro e colar, o sistema vai dizer que é plágio. Plágio. Você não fez nada, você plagiou, tá? O que vai acontecer? Eu pego o relatório do sistema e entrego na coordenação e digo assim, olha, eu dei para os alunos, tá? E aí a coordenação vê se vai adiante ou não, tá? Então, só estou comentando isso com vocês. Eu nunca tive um problema, mas eu sempre disse que eu ia fazer. E eu sempre fiz, tá? Então, numa boa, pessoal. Estou falando sério. Eu jogo mesmo... O que eu uso, já vou até te dizer. O que eu mais uso é esse aqui, Copy Spider. Ele é gratuito e é um dos melhores, tá? Por incrível que pareça, é um dos melhores, Copy Spider. Tá? Esse aqui também é bonzinho. Tá? Mas o Copy Spider, cara, sério, já peguei coisa, tá? Cheguei assim no início, o aluno não me conhecia, não tinha dito isso. Logo no início, cheguei e passei. Hoje eu não passo mais no início, eu passo no final. Então, no final, quando você entregar o artigo final, eu vou pegar o artigo final, pode mandar em PDF, pode mandar do jeito que você quiser que o bicho pega. E se você botar senha, aí quem vai desconfiar sou eu. Mas eu tenho sistema na internet que tira a senha, tá? Para você entender que o negócio não é tão impossível assim. Então, o que eu vou fazer? Eu rodo, o Copy Spider dá um relatório final, vai dar o percentual de coincidência do seu trabalho. Se esse percentual for muito alto, o seu trabalho é considerado plágio. Se for considerado plágio, eu não vou discutir. Eu simplesmente vou lançar II e vou justificar plágio. Acabou. Tá? Então, é para fazer o trabalho. Não dá para você copiar outro e colar. Tá bom, pessoal? Estou falando isso numa boa. Ah, professor, eu comecei esse aqui, por exemplo, né? Digamos que alguém, tá? Não estou dizendo... Digamos que alguém, não acredito que vocês façam isso. O CEUP é diferente de outras instituições aí. Então, o que acontece? Digamos que a primeira fase você copiou, pegou na internet, copiou. O que você faz? No trabalho final você muda, porque no trabalho final eu vou rodar no Copy Spider, tá? No projeto eu rodo e depois no artigo eu rodo no Copy Spider, às vezes rodo em outro também. Quando ele pega alguma coisa, roda em outro, tá? Sem falar que eu marco a opção, né? Mas como você vai entregar em grupo, eu não vou poder marcar, eu já marquei outras vezes. Então, o que eu vou rodar, pego um trabalho do grupo, a ergo, né? O grupo tem 7 elementos, eu vou pegar um dos trabalhos e vou rodar no Copy Spider, tá? Se o trabalho der plágio, aí eu vou verificar se os outros 7 estão iguais, os outros 6 estão iguais. Se tiverem, EI para todo mundo. Semestre que vem você está de novo fazendo isso, tá? É o único caso que aí não tem conversa, tá, pessoal? É o único caso que não tem conversa comigo. O resto, professor, fiquei doente, aconteceu um problema, não sei o que lá, blá. Sou extremamente ético com relação a isso. Inclusive, você sabe, né? Eu escrevi um livro, estou escrevendo o segundo agora. Então, eu sou extremamente condescendente com tudo, menos com plágio. Tá? Plágio não tem jeito, tá? Se você plagiar, eu sinto muito, mas eu vou dar aí para todo mundo. Pá! Tá? E eu não costumo argumentar muito, não me aborreço, tá? Se é plágio, você sabe quem sabe que é. Então, não tem discussão, tá? Então, numa boa, pessoal. Ah, professor, como é que eu faço para saber que não tem? Né? Por exemplo, você vai fazer o trabalho, você vai digitar, não vai ter. Mas se você ainda tem dúvida, porque de repente algum colega pode ter copiado alguma coisa, você pode puxar o Copy Spider, é um programa gratuito. Você puxa, instala na tua máquina e roda ele, tá? E aí, se ele achar, você sai alterando, né? Já estou dando até a dica para você, tá? Eu até dou essa dica para os meus alunos. Ó, roda nele. Porque às vezes você tem um grupo de 7 pessoas, você dividiu o trabalho, você não sabe, né? Você não pode botar a mão no fogo para todo mundo. Então, você já roda o Copy Spider e vai te dizer, você fala para o cara, fulano, ó, o programa disse que isso tudo aí que você botou aí é cópia. E a pessoa altera, tá? Pessoal, eu não vou rodar antes. Então, se você postou, isso eu tinha avisado no início, tá? Mas eu acho que eu não tinha sido muito específico. Agora eu estou sendo específico. Estou dizendo até o programa que eu rodo, tá? Então, esse aqui é o principal. Adoro esse, Copy Spider. É gratuito. Tem coisa que o plagiarismo não pega e o Copy Spider pega, tá? Tem coisa que o plágio não pega e o Copy Spider pega, tá? Então, eu gosto muito do Copy Spider e é gratuito, entendeu? E vou te dizer, a maioria das instituições... Então, por que eu estou fazendo isso? Eu já falei isso antes. Estou repetindo para você ver que o negócio é sério. O que eu rodo, professor? Eu rodo o artigo, o projeto final e o artigo final. Eu rodo no Copy Spider, tá? Eu rodo todos. Então, vou pegar um trabalho de cada grupo e vou rodar, tá? E demora, tá? Demora meia hora, 1 hora para ele fazer. Ele faz, eu deixo ele lá rodando. Quando eu chego, só tem um relatório,
tá? Depois você pode instalar, que você vai ver que funciona muito bem. É até bom, tá? Você roda você, porque às vezes, como eu falei, às vezes você está, um colega copia, né? Então, a responsabilidade não é sua, a responsabilidade é minha. Eu estou só falando para você adiantar. Eu é que vou rodar, tá? É o meu nome que está lá, né? Então eu vou rodar, tá certo, pessoal? Isso aí é a única coisa que não, esse não tem conversa. Ah, professor, não tinha tempo, não sei o quê. É a única coisa que não tem conversa, tá? O resto todo a gente conversa, o que eu puder dar jeito eu dou, desde que não vá prejudicar os demais, né? Eu não estou fazendo nenhum disparate, mas esse caso não tem conversa. Botou, plagiou, cara, é ir para o grupo todo, tá? Então, esse eu fiz questão de falar, porque esse aqui não tem conversa, porque isso aí é falta de ética, é falta de moral, é falta de tudo, tá? Você sabe, isso é considerado crime. Plágio é crime. É como se você roubasse alguma coisa de alguém, furtasse alguma coisa de alguém, tá? Então, não dá para ser condescendente com crime, tá? Isso eu não sou. Tá legal, pessoal? Então, eu quis falar isso aí para vocês, tá? Então, eu acho que muita coisa, como eu falei para vocês, eu já tinha dito, então eu não vou me ater muito a isso, tá? Qualquer dúvida que você tiver, no momento que você tiver dúvida, eu estou à disposição para te atender, tá? Mas voltando a dizer, a única coisa que não tem conversa é essa última aí. Isso não tem conversa. É para você trabalhar. Divida, pegue o seu grupo, divida entre os membros do seu grupo o trabalho, tá? Não faça sozinho, tá? Por quê? Porque senão você não vai conseguir fazer. Já estou te adiantando. Não vai, principalmente essa fase agora. Essa fase, se você dividir por 7, por 5, por 4, você faz chupeta. A Vanessa matou, falou, poxa, professor, tem duas coisas diferentes. Um cara botou referencial teórico legal, o outro só está pedindo para indicar. Por quê? Eu só quero que você indique. Posso fazer além? Vai te ajudar quando você for fazer o artigo. Se você não fizer agora, você vai fazer depois, tá? Mas não tem problema, tá? A ideia, como eu falei, eu não quero que você saia com o artigo pronto daqui. Você vai ter um orientador, tá? O objetivo é entender se você está sabendo fazer, tá? Beleza? Tranquilo? Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Tudo bem? Lício, também você estava com dúvida também, você ter falado. Tranquilo, Vanessa? Beleza. Então, pessoal, mas eu tô mais só com a atividade já da próxima aula já. Não, é isso aí. Eu acho que, cara, acabou a primeira, esquece, vai para a segunda, entendeu? Tem gente, por exemplo, tem atividade aí que é facinha, você vai fazendo um dia. Já vai adiantando, por isso que eu postei tudo, tá? Na próxima aula, na outra aula, se é a próxima outra, eu já vou postar as do outro bimestre. Sai adiantando, entendeu? Tipo assim, acabou, vai para outra, acabou, vai para outra. Agora, tem muito aquela questão, gestão, né? Você não queira fazer o trabalho sozinho. Divida o trabalho. Não dá para uma pessoa fazer sozinho. Por isso que a gente coloca em grupo. Se eu fosse orientar 35 pessoas, 35 alunos que eu tenho aqui, vocês não iam terminar o trabalho em 2 bimestres. Eu tenho certeza que não iam. Mas como você vai adiantar muito da minha disciplina, depois, quando você pegar o seu orientador, você consegue. Em 6 meses, você termina o seu trabalho e faz um trabalhaço, um trabalho super bom. Você já vai fazer alguma coisa boa aqui, mas uma coisa que não está terminada. O teu orientador vai polir aquilo lá e vai ter o trabalho pronto, entendeu? Essa é a ideia. Por isso que a gente dividiu, por isso que o CEUB dividiu em 2 partes, tá? Eu dava essa disciplina inteira, ou seja, eu dava a disciplina e dava a orientação na outra faculdade que eu fazia, tá? Era, vamos dizer assim, 1 ano. Eu dava 6 meses a disciplina e outros 6 meses a orientação. Mas é claro, na disciplina eu atendia 40 alunos, na orientação eu atendia 15, 10, tá? É bem diferente de atender 40, não dá. Pensa bem, pessoal, cada grupo tem uma ideia completamente diferente, um tema completamente diferente, tudo diferente. Entendeu? E o que eu faço? Eu tenho que imaginar, pensar o que você está pensando para saber o que está certo e o que está errado. Isso é orientação pessoal. Não dá para fazer. Nessa disciplina, com 35 alunos, não tem condição. No grupo, eu vou conseguir chegar bem perto, vamos dizer assim, por grupo. Mas é diferente. Quando chegar o teu orientador, ele vai dar aquela polida fundamental no teu trabalho. Não queira fazer além. Aquela história que eu falei no primeiro slide. O ótimo é inimigo do bom. Queira fazer bom. Faça o que eu peço. Não, quero fazer além? Beleza. Dá para fazer o que eu peço e além? Ok. Não dá? Não faz. Não dá? Não faz. Não vai dar. Faz o que eu pedi. Vai dar para você fazer. O que eu pedi, dá para você fazer no prazo que eu pedi. Tá? Se você fizer além, pode ser que não dê. Se você dividir o trabalho, dá. Tá? Dá certinho. Se você tiver um grupo de 4, dividir o trabalho entre os 4, dá para você fechar. Se tiver de 7, mais fácil ainda. Mas todo mundo tem que se conscientizar que tem que fazer o trabalho
e postar na data certa. Se não postar na data certa, aí tem um problema. Quem postou, leva. Quem não postou, a nota vai reduzindo. A gente vai falar de referencial teórico, mas muita coisa basta ler, está bem explicadinho, né? Por exemplo, isso aqui é a única coisa que eu vou explicar, acho que eu vou explicar só 2 slides. Aí, dentro do seu pré-projeto, você vai dar um indicativo de como é o cavalo. Tá? Eu tirei desse site aqui, TCC Descomplicado. Então, o que é? Pela parte aqui, você está vendo o tamanho do cavalo, você está vendo o que você precisa fazer, você está vendo a cor do cavalo, mas você não vê o cavalo todo. Tá? Então, à medida que você faz a introdução, você já tem uma boa visão do cavalo. Quando você faz o desenvolvimento, uma boa visão. E aqui, a conclusão é o principal do seu trabalho, mas ele é o final. Não dá para você fazer a conclusão antes de fazer a introdução nem o desenvolvimento. Tá? Você já tem uma ideia de onde você quer chegar, por causa do pré-projeto, mas muitas vezes você muda a direção. Tá? Eu gostei muito desse desenho, achei que explica bastante. Tá? 1 minuto, né? Então, o que a gente vai... Você vai preencher isso aqui do teu trabalho nessa fase. Referencial teórico e metodologia. Tá? Referencial teórico tem desenvolvimento, né? Apresenta os estudos sobre determinado tema, permite maior clareza do problema de pesquisa, facilita a formulação de hipótese, sinaliza o método mais adequado para solucionar o problema. Está vendo? No referencial teórico. Por isso que não dá para deixar o método afastado do referencial. Senão você tem que voltar no referencial para mexer. Você tem que fazer os 2 juntos, tá, pessoal? Por isso que estão juntos, não estão juntos à toa. Tem uma didática o fato de estar junto, tem um porquê, tá? Que mais? Fornecer os elementos para a interpretação de dados, isso aqui é o principal, porque a ideia é que você pense, uma pessoa que nunca leu o teu trabalho, ela vai ter que entender o que você está falando por causa do teu referencial teórico. Que, como a Vanessa bem colocou da diferença, eu estou pedindo inicialmente no projeto só para você indicar, porque pela indicação, ao tema tal, aí você indica um cara que não tem nada a ver, eu vou dizer, esse autor aqui não é o melhor para você falar sobre isso, tá? Mas aí não, eu já comecei a fazer o referencial. Você pode começar a fazer, que eu acho particularmente mais fácil. Mas eu estou pedindo para você fazer o mínimo a indicar. Né? Mas se você quiser colocar o referencial teórico, vai te ajudar, com certeza, para fazer o teu trabalho. Vai ser melhor para você. Tá? Mas eu não estou pedindo isso, estou pedindo menos. Tá? Mas no final, no artigo, você vai ter que copiar, vai ter que ir lá e copiar. Lembrando que uma coisa que eu só queria... A última coisa, e eu libero você. Tá? Então, depois você lê isso tudo aqui. Tá? Você lê que vai... eu vou liberar. A aula que vem, a ideia é tirar dúvida sobre isso. Tá? A gente ainda tem uma aula quinta-feira, né? Tirar dúvida sobre isso e vou falar um pouco de metodologia. Aqui tem indicações, tá vendo? Professor, estou com dúvida. O que eu vou fazer? Entra nesses lugares aqui na RAI, na Ampage, tem um link para você entrar, tá? Então tem assim, as fontes recomendadas. Mas tem uma que eu queria... Isso aqui não é recomendado, tá? Se algum trabalho tiver referência à Wikipédia, eu vou botar errado naquela parte. Não pode ter Wikipédia de jeito nenhum. Por quê? Porque a Wikipédia você muda, né? Hoje é isso, daqui a segundos não é mais. De jeito nenhum você vai usar isso. O Google Acadêmico é bom. Eu estou citando, acho que no início, estou citando até o Google Acadêmico. Cadê ele? O Google Acadêmico. Só que o problema do Google Acadêmico é que você coloca lá o teu e-mail. Você procura, ele vai achar bastante coisa. Tá? Eu, particularmente, prefiro a Cielo e a CAPES. Particularmente, eu prefiro essas duas. Tá? Eu acho que... porque a Cielo, então, para mim, é o melhor. Porque os caras são bem críticos. Tá? É melhor você se preparar para uma maratona correndo mais do que correndo menos. Eu sempre falo isso. Tá? Então, eu, particularmente... Todos os outros são bons, mas esse eu gosto. Eu gosto. Tem gente que gosta de outro. Por exemplo, esses dois aqui, ninguém reclama. Cielo e CAPES, ninguém reclama. Até na USP, se você perguntar, ninguém vai falar mal. Tem autores que você sabe que a USP fala mal, né? Não vou falar quem são, até porque está sendo gravado, mas existem autores que o pessoal fala. Esses dois aqui é minha recomendação particular para você. Você não vai ter problema com isso. Mas na biblioteca tem, biblioteca virtual, no Google Acadêmico tem. Mas no Google Acadêmico você vai ver todo tipo de trabalho. Você vai ver trabalho bom, trabalho mais ou menos e o ruim. Porque, né, ele coloca tudo. A função dele é essa. E tem os outros links aqui para você. Está vendo? Revista de Administração Pública, publicações, outros aqui, de acordo com o tema que você quiser. Eu só queria mostrar um slide. Aí tem várias coisas que você não pode fazer e algumas dicas de verbos que você vai usar. Várias dicas, tá, pessoal? É como se fosse uma referência mesmo, tá? O que é plágio, o que não é, tá? Descrever com as suas palavras o trecho do livro citando referência, usar a citação de forma correta, aí tem as citações que a gente vai botar para você, as NBR, as ABNT, né, para você olhar, tá?
Mas eu tenho um resumo, não precisa olhar, não, tem um resumo, tá? Mas se você quiser olhar, nunca é demais, tá? Mas tem um resumo. Aí tem o que é citação direta, o que é indireto, o que é citação de citação. O aluno gosta muito de usar esse aqui. Evita. O bom é direta e indireta, tá? Evita, tá? A citação de citação, o APUD, né? Às vezes o APUD está errado, sei lá, né? Se eu posso usar, pode, faz parte da norma. Aí tem como a citação, só para você dar um overview, tá? Aí tem uns exemplos, tá, pessoal? Isso tudo eu vou colocar para você. A dúvida que o APUD é a citação da citação, tá? Que eu falei para você. A dúvida que você tiver, na quinta-feira eu tiro. Eu vou passar, dar um overview por cada slide, tá? Explicando o principal. Todos esses que eu vou disponibilizar hoje, no máximo amanhã, iníciozinho da tarde, no máximo, eu vou tentar disponibilizar hoje, tá? Mas eu vou ter uma aula agora. E qualquer dúvida que você tiver na quinta-feira ou antes, você pode mandar um e-mail. Eu até prefiro que você mande um WhatsApp ou ligue para mim, que eu acho mais rápido. Porque às vezes eu estou em reunião, alguma coisa, não estou vendo e-mail, mas o WhatsApp eu vejo. Estou sempre com o telefone aqui na mão, tá? Então, tem um resumo, quer dizer, tem várias coisas aqui que vai te ajudar na confecção da tua pesquisa, tá? Então, só para você entender, tem até material de outros professores, não tem só o meu, não. Então, quer dizer, muita coisa legal aqui que eu acho que vale a pena, tá? Eu peguei o melhor do melhor. Tem coisa minha, tem coisa de outros professores, tem a junção de umas 4, 5 cabeças aí, tá? Mas o principal é isso, o cielo e o periódico da cápsula. Existe um slide escrito MUR, tá? Que também tem um negócio legal aí para você olhar. Depois depois a gente volta, tá? Mas tem um slide chamado MUR. Você vai ver, escrito MORI, tá? Você clica ali que tem um link, aliás, o link está embaixo do slide. Você clica ali que ele vai para um site também que tem bastante coisa, tá? Mas, cara, você olhar o Cielo é a melhor coisa que você pode fazer. O Cielo, então a CAPES, tá? Você está bem, porque eles são bem críticos com os trabalhos que eles aceitam. Pessoal, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Espero que você tenha sido bastante claro com relação às coisas. Se você tiver alguma dúvida, eu estou à disposição para tirar, tá?